eu fui liberto quando eu subi na cruz. Então, na verdade, a cruz, para quem sobe nela, ela é uma libertação. Ao contrário do que todo mundo pode imaginar, que a cruz de Jesus foi muito sofrimento, e deve na carne ter sido, não tenho a menor dúvida disso. Mas a cruz do Senhor Jesus representou, sabe o que, amados? Jesus não veio para servir, perdão, ele veio para servir. Ele não veio para ser servido. E ele fazia a vontade de seu Pai. Então a cruz, na verdade, quando ele falou Pai, está consumado, ele na verdade, ele cumpriu todo o propósito que o Pai dele tinha para ele ali. E a cruz não chegou a ser sofrimento, os pregos, ter morrido na cruz, isso para ele não foi nada. Na verdade, eu sempre imagino que a pior cruz de Cristo foi quando ele recebeu o pecado da humanidade sobre si, porque ele nunca tinha passado por esse distanciamento de seu Pai. Na verdade, ele suou suor como que sangue naquele momento, né? No jardim, porque na verdade foi muito sofrimento. A cruz em si, então, na verdade, ele disse: Pai, está consumado. Na verdade, a cruz, esse está consumado, liberou para todos nós, porque ele cumpriu com muito cuidado o propósito de Deus para trazer essa libertação até nós. Só que essa libertação até nós precisamos conhecer essa cruz. E hoje fala-se muito de coisas virtuais, né? Essa cruz, ela é virtual, você não pode pegá-la, mas você pode senti-la em seu coração. Então, na verdade, Cristo espera que todos nós nos coloquemos numa posição de dar continuidade àquilo que o seu Pai mandou que ele fizesse. Então Jesus é o primogênito, ele deu o pontapé inicial na vida da igreja, e nós todos continuamos a obra de Cristo, não fazendo a vontade nossa, mas a vontade do Pai. Então veja bem, a cruz representou na vida de Jesus uma libertação do estágio da carne, e ela representa, eu vou falar mais de mim, se você quiser se colocar nessa posição também, seja bem-vindo. Mas a cruz, ela representa para mim o estágio da morte da minha carne. Então, na verdade, nós temos muito medo daquilo que Deus vai requerer, mas cruz, e o que Deus vai querer de mim? Eu vou acabar com a minha vida, em outras palavras, porque na verdade, quando nós estamos conhecendo o Senhor, a gente tem receio, você ainda não sabe o que virá. Mas o Senhor, ele convida a você a andar em uma profundidade com Ele, que só a cruz pode te realmente unir a Ele. Então, na verdade, quando eu entendi que a cruz era a morte do velho homem, daquele Ari que eu não gostava também, daquele Ari que tinha várias situações emocionais e de herança, 1 Pedro 1,18, aquele legado que a gente recebe de família, de educação, de gênio e de muitos medos e perspectivas do futuro, muitas vezes ruins sem Cristo. Na verdade, quando você se coloca na cruz, que você sobe, porque Jesus diz que nós devemos tomar a cruz. Tomar a cruz é também fazer o que Ele fez, fazer a vontade do Pai. Então, o que é cruz para nós? É quando você deixa de fazer a sua vontade para fazer a vontade do Pai. E você só pode ir ao Pai através de Jesus, você só pode ir ao Pai através da cruz. Então você se coloca, você toma a cruz de Cristo. O que é tomar a cruz? Ele veio, deu início à igreja, fez a vontade do Pai, não veio para ser servido, mas veio para servir. Aí você, como filho, ele é o primogênito, o filho primeiro, nós somos adotados logo depois, e vai vindo, a igreja vai crescendo e vai vindo, e nós vamos tomando a mesma cruz e fazer o mesmo objetivo, que é a grande comissão que a igreja recebeu de ir, de fazer discípulos e levantar a igreja.
Mas se você estiver firmado em você, se o seu mundo estiver centrado em você e na sua vontade, você não consegue subir na cruz. Porque quando você sobe na cruz, quando Cristo subiu na cruz, Ele representou: Pai, não faço mais a minha vontade, mas a sua. Aliás, Cristo nunca fez, né? A vontade dele. Mas Ele concluiu que a vontade dele era fazer a vontade do Pai. Então, amados, eu consigo imaginar que a igreja, quando ela quiser ter uma comunhão profunda com Deus, e hoje tem se pregado um evangelho bem assim, estranho, que na verdade parece que as pessoas se convertem, elas querem ser servidas, elas querem ser saciadas na sua ansiedade em primeiro lugar. Dependendo daquilo que Deus fizer para ela, ela vai retribuir parte em gratidão ou não, quando na verdade nós somos chamados para tomar a cruz e subirmos na cruz de Cristo. O que vier depois disso é lucro. Agora, só uma pessoa que tem uma conversão genuína, que é sem interesses de ser retribuído de alguma forma, é que ele vai chegar a um abrir mão de subir na cruz, fazer a vontade do Pai, e o que vier depois vai ser lucro. Então eu imagino assim que todos querem ter comunhão profunda com Deus, todos querem ler a palavra, ter um conhecimento grande da palavra e ter intimidade com Deus. Mas, amados, um segredo é você se alinhar com o Pai, você se alinhar com a cruz. Não tem como você dar volta na cruz. E a cruz, ela nos define, porque na hora que você resolve perder tudo, porque a palavra diz mais à frente, nós vamos ler, na hora que você perde tudo por amor a Cristo, aí você vai ganhar o reino. A palavra não diz que é pelo esforço, né? A salvação ela é gratuita, óbvio, mas, amado, você adquirir reino de Deus e intimidade com Deus, pelo menos na minha visão, você precisa ir. A palavra do Senhor diz assim: achega-te ao Senhor e Ele se achegará a vós outros. Então, a cruz, a consumação, liberou para a vida da igreja toda restauração, toda restituição, todo poder, toda autoridade. Não existe como um crente que está na cruz, um discípulo que está na cruz de Cristo, viver uma vida fracassada, uma vida de derrota, uma vida que não tem perspectiva, não tem futuro, não tem condições, porque já foi liberado poder, autoridade, fé, realização para você caminhar e andar no Senhor em vitória, em vida todos os dias. Amém? Pelo Espírito de Deus, pela fé. Então, na verdade, algumas pessoas têm medo da cruz, mas eu digo para você que a cruz é um prazer estar nela. Porque, na verdade, quem já perdeu tudo não tem medo de perder mais nada, você concorda? Então nós precisamos chegar no auge de nós perdermos tudo. E muitas vezes nós não queremos abrir mão do conceito que nós temos, do orgulho, aquela herança de família, soberba, né? E essas coisas todas que muitas vezes até a gente dá uma massageadinha no nosso ego. Aí eu tenho essa característica, eu sou assim e tal. Amado, se você não se esvaziar total, você não vai conseguir ter uma intimidade profunda com Cristo. Isso é verdade, porque ninguém enche um copo que já está cheio, não é verdade? Então vamos acabar de ler ali. Estágio da carne e retorno definitivo ao Pai. Ou seja, quando Cristo morreu, que a gente acha que foi o maior sofrimento, amado, aquilo foi libertação. Cristo saiu da carne e Ele passou a estar numa intimidade, no nível, voltou àquele nível profundo de intimidade que Ele já tinha com o Pai, que eu estou dizendo fora da carne, né? Então, na verdade, nós também, quando nós saímos da carne, eu vou voltar para a cruz, tá? Quando nós voltamos para a cruz, você sai da carne, amado. E muita gente fala: eu não consigo prosperar a minha vida espiritual, eu não consigo vencer como pai de família, como filho, enfim,
com a minha esposa, o meu casamento, em várias situações que eu tenho, traumas do passado e coisas todas, eu não consigo vencer na minha vida espiritual. Amados, é só falta de entendimento. Tudo, repete comigo, por gentileza, tudo foi liberado em Cristo para você. Afinal de contas, se você morreu, você ressuscitou com Cristo, como Cristo ressuscitou, e você agora é nova criatura. E eu creio que essa mensagem vocês já ouviram no decorrer ou lendo a própria palavra. Não é novidade para os irmãos, mas é segurança que os irmãos ouçam as mesmas coisas e que vocês ardam em fé pelas mesmas coisas da palavra. Então, se o Senhor já liberou, nós temos que na cruz falar: essa cruz é vitória, Senhor, está consumado, como Jesus disse, o Ari dizer todos os dias: está consumado. Também a morte da minha carne, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim a partir de agora. Agora, a pessoa que não chegou nessa definição e que ele ficou com medo de subir a cruz, não, a cruz é um calvário muito pesado para ele. Eu vou perder a minha identidade, eu vou perder as características que eu tenho de se eu subir na cruz. Meu amado, a gente vive falando que quer, obrigado, viu, amadinho? A gente vive falando que quer ser semelhante a Jesus, não é verdade? Quer parecer com Jesus, quer ter a essência, o cheiro de Jesus. Então, meu amado, você tem que fazer a mesma trilha do Calvário que ele fez. Interior, no ego, na renúncia. E isso eu quero dizer para vocês que não é morte, não receba essa palavra como morte. Eu vejo isso como vida, porque as pessoas que não conseguem romper, não conseguem vencer aquelas situações que elas têm dentro de si, se elas se entregam a Cristo na cruz, elas vencem todas essas coisas, óbvio, em Cristo. Olha só, ela tem esse poder de nos transportar do reino das trevas para o reino do Filho, biblicamente falando, do Filho do seu amor. A cruz, quando você aceita: Senhor, eu quero me entregar, você sai de um reino para outro reino. É tremendo isso. Isso é formidável. Você sai daquele domínio que você tinha de mente, que a sua mente era entenebrecida, cheia de trevas. Você sai daquilo para algo tremendo no Senhor. Olhe a cruz a partir de hoje com outra perspectiva, com um início de uma vida nova para você. Olha só, ao olharmos a cruz através da ótica humana, ela representa somente sofrimento. Muitos têm medo dela porque não querem o sofrimento, a dor, a perda. Entretanto, Jesus a via com os olhos da fé. Ele sentia momentaneamente grande dor em seu corpo. Porém, ao se consumar todas as coisas, seu espírito seria liberto, e então ele poderia viver eternamente ao lado de seu Pai. E eu senti essa libertação na cruz. O Ari antes da cruz é um, Ari depois da cruz é outro, ressurreto. Amém, querido? Tudo que passou, passou. Glória a Deus, ficou. Daniel de Souza canta um canto que eu acho tremendo, que ele diz assim: meu passado ficou na cruz. Como é o restante? Pelo sangue de Jesus, toda sorte de bênçãos. Olha só, espirituais o Senhor derramou sobre nós. A cruz é o divisor de águas na vida de todo discípulo. O discípulo que não fez uma cruz legal, desculpa se a minha colocação não é a mais aceita, né? Mas o discípulo que não fez, tem uma prova, eu digo que tem uma cruz. O discípulo que não passou por uma cruz clara, ele tem dúvidas daquilo que ele vai fazer, ele não consegue ter uma identidade de que ele é filho, porque a cruz trouxe filiação para ele. Ele é filho do Senhor, ele é adotivo do Senhor também, e ele está com o seu nome registrado lá nos céus. Aqueles que a aceitarem descobrirão o que há do outro lado. Um discípulo que toma a cruz de Jesus como sua também, alcança uma liberação do seu espírito. Porque na cruz, eu penso assim, a cruz é como um aeroporto internacional. Se você está dentro de um país, se você pousa num país qualquer desse aí fora,
ou se tem um estrangeiro que pousa no aeroporto internacional nosso aqui, enquanto ele está dentro da área do aeroporto, ele ainda não entrou no país. Depois que ele apresenta, óbvio, o seu visto, o seu passaporte, ele entra definitivamente no país. Então a área interna de um aeroporto é internacional. Então a cruz, eu acredito que é uma área internacional também. Enquanto você está na cruz, você faz parte, você é cidadão dos céus, você faz parte do Senhor. A autoridade que está sobre a sua vida é Cristo. Amém, querido? Porque agora, quando você desce da cruz, você sofre a influência do inferno, porque você voltou para o mundo. Então, na verdade, nós que saímos, deixa eu repetir para ver se os irmãos entendem isso. Nós que saímos do mundo, que estamos na cruz, nós estamos nessa área de proteção do Espírito Santo de Deus, onde nós não podemos ser influenciados por qualquer espírito demoníaco ou de engano. Agora, quando você desce da cruz, você entra de novo, que nós somos transportados de um reino para o outro. Então é como se fosse assim, na verdade, aqui é o mundo, aqui é o reino onde Satanás impera. Aqui é a área neutra, que é a cruz de Cristo. Estou em Cristo, estou protegido. Quando eu saio da cruz, eu estou em terreno porque na verdade a igreja está no meio do mundo, e é aqui mesmo no meio do mundo que nós temos que estar, no bom sentido de influenciar o mundo para Cristo, né? Mas então nós não podemos viver as leis deste mundo. Em outras palavras, nós somos ETs, né, irmão? Nós somos de outro planeta, dentro do planeta Terra. Agora vamos terminar ali. Um discípulo que toma a cruz de Jesus, é aqui que estou? Como sua também, alcança a liberação de seu espírito, é isso mesmo. A entrega total do homem é a perda de seus medos e anseios interiores, que por muitas vezes o atormentam. Eu quero repetir essa frase, porque eu sofria muito isso aí. Olha só, a entrega total do homem é a perda dos seus medos e anseios interiores, que por muitas vezes o atormentam. Na hora que você entrega tudo, você morreu para tudo aquilo que foi sofrimento, tudo aquilo que passou na sua vida, que você carrega aquilo como fardo. Meu irmão, para você subir na cruz, você só entra sobe com uma túnicazinha só, você larga tudo para trás. Então não adianta, você não vai subir na cruz com aquele monte de saco de panela e um monte de coisa, como se a gente fosse um mendigo, que a gente sai carregando aquelas coisas sem valores, na verdade, né? E que parecem ter valor, mas que não tem. Você já pensou por que temos medo de perder a vida para Jesus? Porque perderemos nossa independência. Esse é o ponto central do homem. A conversão de um homem, de um ser humano, de uma mulher, de um jovem, de um adulto, ele passa pela entrega da sua independência para Cristo. Aquilo que Adão e Eva tomaram e foram viver a sua vida, nós temos que devolver de volta. Para Senhor, desculpa, eles pegaram lá no Éden, mas eu quero devolver. Eu, da minha vida de livre consciência, eu quero devolver o governo para o Senhor. Eu quero servir, eu quero viver o seu governo novamente. Voltamos para o Éden, no bom sentido, figuradamente, né? Porque o governo do nosso mundinho particular, eu já tive pessoas em Campinas que falaram assim: eu não quero viver o que vocês vivem. O que vocês vivem, essa renúncia, essa entrega, eu não quero viver. E eu não abri mão, lógico, não é meu, é a palavra, querido, é a palavra de Deus, está aqui. Se você não abrir mão, a pessoa foi, mas ela foi consciente, clara, né? E não dá para colocar para dentro se ela não passar pela cruz, porque não adianta nada. Nós como pastores não podemos pôr para dentro pessoas que não aceitaram a cruz, porque na verdade na hora que Cristo vier, ele tem, eu costumo chamar de triagem, ele vai fazer a triagem. Se não tiver a cruz no coração, é difícil. Olha só, muitos ainda pensam que sabem tomar conta de suas próprias vidas sem o auxílio do Criador. Mas este não é o plano original de Deus. Ele deseja se relacionar conosco como se relacionava com Adão no Éden. E isso acontece de uma forma muito clara através da vida da igreja. Aleluia, glória a Deus. Quando o homem se encontra com Cristo, ele ainda não conhece o Espírito de Deus.
ele vive de uma maneira secular, isto é, ele vive para si mesmo, não é isso? A gente vivia dessa forma também antes de conhecer o Senhor. Ao se encontrar com Jesus, este o chama: vem, segue-me. E o Espírito auxilia em todas as coisas. Jesus foi um exemplo de como viver para cumprir a vontade do Pai. Nosso mestre foi um homem de carne e osso que também sofreu dores, opressões, oposições e muitas outras coisas que procuravam neutralizar a sua vida sacrificial. Na verdade, Satanás tentou várias vezes neutralizar a fé, a convicção do Senhor, e ele faz isso com você. Ele tenta te oprimir, te neutralizar, dizendo que você não pode, que você não consegue, que você tem defeito, que você é pecado. Amados, nós estamos debaixo da graça. Não é uma graça barata que você pode fazer qualquer coisa. Também não é uma graça cara, que você de manhã você perdeu, pecou, brigou com o marido de manhã, perdeu a salvação, pediu perdão no meio-dia, ganhou a salvação de novo. Senão a gente tem que andar com ticket para ser carimbada toda hora, né? Está salvo, não está salvo, está salvo, não está salvo. Mas, amados, olha só, quando fala ali, nosso mestre foi um homem de carne e osso, amados, essa é a parte que eu mais gosto, porque na verdade, se você tem problema, se você tem dificuldades, enfim, todos nós temos, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, e só a cruz que nos leva lá de novo. Mas, amados, Jesus, ele foi muito corajoso. Ele veio, desceu, ele se fez como nós. Ele não entrou em pecado, mas ele se fez homem como nós, foi tentado, passou dores, opressões como você passa. Sabe para quê? Porque ele se identificou com você. Ele não deixou você sozinho, como se ele fosse um Deus espiritual longínquo que nós nunca vamos atingir. Ele veio, nasceu de Maria, viveu entre nós, passou por dores. Ele se fez humano. Eu sei que os irmãos sabem disso, mas eu quero reavivar isso no coração de vocês. Nós podemos, se ele conseguiu, ele morreu na cruz para ser o exemplo, ser o primogênito, para ser o primeiro. E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas não é isso que eu vejo. Às vezes eu vejo uma igreja para baixo, cabisbaixa, depressiva, uma igreja calada, uma igreja recuada, uma igreja intimidada por muitas coisas, porque pecou de manhã, porque pecou à tarde. Não é isso. Nós temos que entender que a graça de Deus, a cruz, essa é graça, isso é muito forte. É poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos ficar recuados, como se nós fôssemos assim, acuados o tempo todo. Eu não presto, eu não mereço. Você não merece mesmo. Eu vou dizer para você, você não merece mesmo. Bem feito. Só que Cristo merece por você. Você não pode mesmo, não pode. Quantas vezes o diabo falava comigo: você não pode. Onde é que você pensa que você vai? Quem você já foi? A família que você nasceu? E não foi. Eu falo: diabo, tu é o pai da mentira. Eu posso. Se Cristo veio, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e me convidou para ressuscitar com ele, eu vou ficar na morte? Não vou, mas não vou mesmo. Então, amados, quero dizer para essa palavra, a cruz ela só vem para definir você. Porque na verdade em Tiago 1 diz que aquele que duvida é semelhante como a onda do mar, que ela é soprada para lá, soprada para cá, não sabe, não vai alcançar coisa alguma. A cruz é algo que você tem que definir. E na hora que você sobe na cruz, você está devolvendo a independência que Adão pegou. Você tem que passar por esse caminho, não tem jeito. Não tenha medo da cruz. Vamos seguir. Olha só. Ele foi um filho obediente e focado em cumprir a missão que Deus lhe designara. Amados, isso é apaixonante. Cristo, ele era focado naquilo que ele tinha que fazer. A igreja muitas vezes se distrai com muitas coisas. É um carro, é um casamento, é uma faculdade. Tudo isso é bênção, desde que isso não te distraia do projeto principal, que é você ter um foco.
A igreja tem um propósito, você tem um propósito. Aonde você estiver, na congregação, na cidade que você está, você precisa cooperar mais com a sua igreja local, ganhar vidas, discipular, orar, jejuar, saber a palavra para você poder ministrar a palavra. Você tem potencial para fazer muita coisa no Espírito de Deus. Em você não tem nada. O Ari não tem potencial nenhum no ser humano que ele é, mas em Cristo não vem me colocar barreiras, porque se o Senhor mandar fazer, eu vou fazer. Aí é Ele que vai ter que dar conta, né? Se Ele mandou fazer, se Ele mandar pular, eu pulo. Eu falei, Senhor, agora eu não tenho asa, o Senhor se vira, porque o que eu posso fazer? Mandou, eu estou obedecendo, né? Olha só, ele foi um filho obediente, focado em cumprir a missão que Deus lhe designara. Em momento algum vemos vacilar diante das mais variadas dificuldades. E quantas vezes nós vemos a igreja vacilante? Faço, eu não faço, eu não posso, eu não consigo. Não, irmão, vamos ler a palavra. Eu não tenho vontade de ler a palavra, eu não tenho. Então a nossa boca, você fala daquilo que o coração está cheio. Eu não posso, eu não tenho, eu não quero, eu não vou, eu não consigo. É óbvio, você vai encarnar aquilo, você vai reagir em cima de tudo isso, quando na verdade a palavra é cheia de fé. A palavra é cheia de fé, mas o diabo não quer que você descubra isso, porque na hora que você descobrir, você vai falar assim, sai! E ele tem que ir embora. Em nome de Jesus, ele tem que ir embora, tem que sair, não tem outra escolha, né? Resistir ao diabo e ele vai dar um tchauzinho para você? Não, ele vai fugir. Você tem que ter fé ao ponto de quando o diabo te atentar, você só vê a fumaça do pezinho dele que saiu correndo, né? E ficou para trás só a fumaça. É verdade, você tem que ter fé. Vai-te embora, Satanás, né? Olha só, sempre que ele tinha um impasse a ser resolvido, Jesus, né? Estou falando dele. Ele corria para a segurança da intimidade com o Pai através das orações. Seu relacionamento com Deus era fortalecido neste momento de comunhão. Que tremendo! Como precisamos interiorizar com clareza aquilo que o mestre fez. Então nós queremos ser como o mestre. Vigie o que ele fez. O que ele fazia? Nas suas horas de temor, nas suas horas de escolher discípulos, os apóstolos, na sua hora de buscar o Pai, ele ia para o reservado, para o cantinho, pelo jardim, pela madrugada. Ele ia e buscava aquilo que o Senhor tem para ele. Cristo! Você imagina o quanto nós precisamos fazer. Siga o exemplo, siga o modelo, amado. É fácil, está claro, está na palavra. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele resistiu bravamente, nos dando um grande exemplo. Satanás o desafiou, utilizando-se da mesma artimanha empregada no passado com Adão e Eva. Quando ele já havia obtido sucesso antes, como ele já havia obtido sucesso antes, ele usaria a mesma tática com o filho do homem, filho do carpinteiro, portanto humano como os outros. Então eu não vou ler toda a tentação de Jesus, porque não é o centro da palavra. Eu só queria dizer para vocês, em Mateus 4, de 1 a 11, se você quiser ler em casa, depois você anota os textos. Primeira coisa que ele fez foi transformar pedras em pães, suprir as necessidades imediatas e vitais do corpo em meio à fome mortífera do deserto. Foi extremamente propício. Então ele pegou Cristo no momento em que ele julgava que Cristo estava vacilante. Ele aproveitou, e é isso que ele faz conosco. Ele nos pega na hora da nossa adversidade, na hora da nossa dificuldade, para poder seduzir, para que nós possamos encurtar o caminho e resolver um problema imediato que nós temos. Não é isso que ele faz? Entretanto, aquilo não vinha do Pai. Jesus disse não. A cruz de Cristo começou muito antes da cruz de madeira, né? A nossa cruz, todo dia, tomar a cruz, nós vamos dizer não. Na hora que o diabo fazer, transforma essa pedra em pão, resolve o seu problema imediato, resolve a sua fome, a sua ânsia, a sua carência, a sua necessidade imediata, resolve isso logo. Não, eu estou em Cristo. Cristo vai me resolver na hora certa as dificuldades que eu tenho. Em outra tentativa, o diabo instigou a fazer jus ao seu direito de filho de Deus.
Então Satanás fala: agora eu vou pegar Jesus. Ele é filho de Deus, ele se sente um filho, então eu vou pegar ele aí. Incitando-o a saltar da parte mais alta do templo, levando-o a fraquejar em sua missão de vencer o pecado como homem. Porque se ele tivesse se lançado só para provar para Satanás, ele teria saído do propósito. Ele não precisaria de glória naquele momento, de reconhecimento. Ele era homem e ele queria morrer na cruz como homem, sem glória de Deus. Ele não podia. E muitas vezes, amados, nós queremos ter uma glória de Deus em nós de alguma forma, e nós muitas vezes tentamos ao Senhor em algumas situações que não são para serem tentadas, alguns desafios que algumas situações em que nós nos arriscamos diante do Senhor. Bom, desta forma ele tentaria o Senhor seu Deus. Se ele se jogasse, óbvio, Deus talvez o pegaria, né? Novamente ele disse não. Ele permaneceu na cruz. Você precisa dizer não para muitas ofertas que o diabo te diz. Você precisa permanecer na cruz. Ele já havia se decidido pela cruz em seu coração. Ela já era real para ele. Ele já estava lançando sobre ela toda a sua entrega. Então ele deu um golpe ainda mais ousado. No caso, ele é Satanás. Qual homem não se sentiria tentado a possuir reinos, bens, poder, influência? Nós temos visto o nosso país passar por uma crise muito grande que tem muito a ver com isso: dinheiro, poder, influência, porque isso realmente seduz o coração do homem que não tem Cristo, espero, né? Olha só, e uma vida de prazeres. Jesus nasceu de uma família humilde, em meio a um povo subjugado por Roma, em uma província pobre e empoeirada que era Judá naquele momento. Então quer dizer, ele nunca tinha experimentado riquezas, poder, glória. Isso foi oferecido para ele, e novamente palácios, né, lá, comida farta, poder, influência, a soberba da vida, que é aquele coração soberbo. Eu quero mais é curtir, eu quero mais é que Cristo me sirva, que cruz nada, eu quero é salvação gratuita mesmo, ganhar reino por esforço, eu quero mais é que ser servido por esse Jesus. E nós encontramos pelo caminho da vida pessoas que creem nisso, que agora que Jesus o salvou, Jesus deveria dar para ele um Rolex, deveria dar para ele um carrão do ano, não é verdade? Tem gente com essa mentalidade, misericórdia. Jesus disse não, sua hora ainda não havia chegado. Ele teve paciência e agiu com grande sabedoria e cautela. Seu pai provaria e mostraria para todo mundo que ele realmente era seu filho, quando ele consumasse todas as coisas na cruz do Calvário. E foi isso que o pai fez diante dos olhos de todos. Em Mateus 27, 51, 52 diz: o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e federam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Você já imaginou? Eu coloquei esse texto, acho que nem tem tanto a ver assim com o texto, mas eu fiquei assustado na hora que eu estava. Imaginou se Jerusalém naquela época não era gigantesca como Belo Horizonte, é grande demais, e muitos mortos saírem correndo, e você vê um parente seu passando por você correndo, que já morreu há uns 10 anos, não é uma loucura, gente? E aí aquele pessoal começou a ver que com todo aquele estrondo, rasgado o véu, que realmente o Filho de Deus tinha sido morto. Misericórdia, ainda bem que eu não estava lá. E todos que ali estavam puderam perceber que aquele que ali estava crucificado era realmente o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amados, a cruz é o fim do homem carnal. Diga isso comigo: a cruz é o fim do homem carnal. Aleluia. E o anúncio de um homem ressurreto, que viverá em espírito e em verdade. Nunca tenha preconceito de pregar o evangelho para qualquer pessoa, seja um bêbado, uma prostituta, seja um ladrão, um assassino, porque na hora que essa pessoa passar pela cruz, ele não vai mais ser aquilo, ele vai ser uma nova vida.
Nós temos que olhar as pessoas pelos olhos da fé, sabendo aonde é que Deus quer levá-lo. Amém, queridos? Olha só, em algum momento da vida do discípulo, ele terá que tomar essa decisão inevitável: ou abraça a cruz como uma mudança definitiva, ou a nega. João 3,16: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus é o primogênito de uma grande família, onde todos os seus seguidores precisam adquirir semelhança com Ele. Amém, igreja? Todos nós precisamos passar pelo divisor de água chamado cruz. Ela nos definirá como semelhantes a Jesus. Ao ser chamado por Ele, o homem é apresentado a essa cruz. Ela é a porta para o outro reino, é as saídas dos domínios de Satanás para a liberdade do reino de Deus que chegou à terra. Então, na verdade, amado, na hora que você passa pela porta, que a cruz está ali junto, você saiu, você deixou para trás um reino que na verdade agora não te pertence mais, e você está pertencente a esse reino de Deus. Então, para mim, a cruz é libertação. Amém? Amém. Glória a Deus. Assim como o mestre foi tentado, todos os que quiserem segui-lo também o serão. Entretanto, se permanecerem como ele permaneceu, todos receberão a vitória que ele recebeu. Eu quero decretar isso sobre a vida dessa igreja mais ainda nessa noite. Você já percebeu isso? Isso está claro aos seus olhos? Você já tomou a sua cruz definitivamente? A sedução deste mundo é passageira. Em breve o Senhor dará conta de tudo isto, e os que se omitirem, os que falarem, não, essa cruz não é para mim, o que não assumirem, entendeu? Os que tornarem atrás, o Senhor não terá prazer neles. A palavra fala isso. Abrimos mão da glória deste mundo, porque sabemos em quem temos crido. É por isso que eu creio que ela define livre-arbítrio. Você tem vontade própria, você tem decisão própria, você que define, eu quero ou eu não quero. E você pode estar dentro da igreja, se reunindo num grupo, se dizendo discípulo, e você pode não ter uma decisão definitiva de obedecer a Cristo. Você está frequentando um grupo. Frequentar discipulado, isso não salva, isso não garante salvação, e isso não garante que você é um discípulo. O que vai garantir que você é um discípulo é o resultado, a resposta que você dá com a sua prática de vida, porque a palavra diz que nós não devemos ser ouvintes, mas nós devemos ser praticantes da palavra do Senhor. A sua vida tem que ser uma prática ambulante, aonde você passar. Ainda que você vá cometer erros, pensa que eu não cometo erros? Cometo, só que eu peço perdão e creio, e ando naquilo que o Senhor tem. Não fico chorando em cima atrás do leite derramado. Conserta. O Senhor deu um trunfo muito grande, que é o pedir perdão, é o perdoar, é o confessar, né? Confessar as vossas culpas uns aos outros, e para que sejais curados. Tiago 5,16. Então, amados, a igreja tem todos os meios de liberação. Bom, sabemos que Ele é galardoador dos que o temem e o buscam. Galardoador. Por que eu coloquei essa palavra? Porque o galardão é aquele que vai receber, aquele que renunciou a tudo, que renunciou ao pecado, à vida de soberba da vida. Querido, não há ninguém que não renuncie a essas coisas que não vai receber 100 vezes mais aqui neste mundo. Amém? Muito mais se você estiver juntando tesouros para a glória. Então, o que você renuncia desse mundo, esse mundo está podre. Eu sei que os irmãos sabem disso, mas em algum momento você pode vacilar, em algum momento você pode ficar na dúvida, e na dúvida você é pego. Você tem que estar o tempo todo no Senhor, na oração, vigilante, pronto para aquilo. Se buscarmos estar com Cristo, nosso lugar é junto dele, e nada nessa terra poderá substituir isto. Ele não nos deixou sozinhos, Ele nos enviou o Consolador, o Espírito Santo, para nos socorrer em todas as ocasiões. Clame a Ele, peça socorro, peça livramento, e Ele lhe dará a vitória. Aleluia. Estamos terminando, amados. Como você tem lidado com a cruz de Jesus? Ela é a porta de salvação para você?
ou ela se tornou uma pedra de tropeço? Para aqueles que a aceitaram, ela os traz conforto. A palavra nos diz que seus mandamentos não são penosos. 1 João 5,3. Jesus disse: minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Você é semelhante a Jesus? Diga assim pela fé: sou. Então você tem que fazer a vontade do seu e realizar. Fazer a vontade do Pai só, ser um crente bonzinho? Você tem que fazer a vontade e realizar a obra. Você foi comissionado a fazer. Ide, tá? Veja bem, a vontade era do seu Pai, e a obra a ser realizada também era de seu Pai. Ele realmente não veio para ser servido, mas para servir. Seu galardão e reconhecimento viriam depois, não aqui nessa terra decadente, que em breve será julgada. Aleluia. Assim que o Filho for entronizado, todos os que o seguirem também o serão. Todos os que passarem pela cruz e rejeitarem as ofertas do diabo ressuscitarão com ele, ou se estiverem vivos serão transformados em corpos glorificados e estarão com ele eternamente. Aleluia. Não basta contemplar a cruz concordando, não, é verdade, né? A cruz, mas na verdade você pensa assim: mas isso não é para mim, né? Não basta contemplar a cruz concordando em seu coração, sem que haja uma crucificação espontânea, não forçada pelo discipulador, pelo pastor, pelo líder. Algo que você faz, você se coloca na cruz. E eu quero me achegar a Deus, eu quero o Senhor. Amém, amados? Uma coisa sincera, simples, pura. É isso que o Senhor espera de todo ser humano. Uma crucificação espontânea de sua vontade própria. Esta é a nossa cruz. Você devolver a sua vontade própria e fazer a vontade agora do Pai. É isso que o homem tem medo, de fazer essa entrega. Não, e fica guardando aquilo. Não, eu quero fazer a minha vontade, eu vou perder isso. Todos serão chamados a se colocarem na cruz, como está em Marcos 8, 34 e 35, e a negarem o homem adâmico que está sob maldição, e libertarem-se para o reino de Deus. Aleluia. Olha só, alguns podem pensar: para que sofrer na cruz, se posso desfrutar de pão a qualquer hora? Quer dizer, em outras palavras, pegando aquele texto da tentação, se eu posso fazer a minha vontade, entendeu? Eu posso produzir pães, eu posso, de certa forma, dar um jeitinho e fazer aquilo que eu quero. Para que viver negando a mim mesmo, se posso satisfazer todas as minhas vontades? Para que viver como se não possuísse nada, quando se está sendo oferecido reinos e delícias a mim, sem que eu tenha o menor esforço e contrariedade? Realmente, a pessoa que não tem fé, que não teve encontro com Cristo, ele vacila diante disso. Para que eu vou aceitar essa mensagem da cruz? Por quê? Se Deus é tão bom, por que Ele quer que eu passe pela cruz? Amados, não nos deixemos enganar. O que é nascido de Cristo é nova criatura. O que lançou mão do arado não deve olhar para trás. Ele precisa terminar seu trabalho, pois receberá a recompensa em tempo oportuno. Aleluia. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Aleluia, amados. Então eu quero animar vocês, em nome de Jesus, para olhem a cruz como uma perspectiva de uma vida nova. Para mim foi um começo. Pode ser para você um começo. Se você for aquele crente que até hoje não desenvolveu, não desenrolou a sua vida espiritual, você ainda não teve um encontro com Cristo verdadeiro, você quer, você busca, mas você não sabe como alcançar, a cruz é o caminho em que você vai encontrar o Senhor. Olha só, estar na cruz nos isenta das influências do diabo. Como eu já falei na mímica que eu fiz aqui, né? Você está na cruz, você está em área neutra, você está debaixo do Espírito Santo de Deus, pois ali estamos nos braços do Pai.
Quando se está na cruz, não se toca o chão. Ela é uma arizeira da autoridade do inimigo. Nela estamos protegidos até a vinda de Cristo. Irmão, não desce da cruz não, querido. Desce. Eu achei que eu já estava subindo. Aleluia, Senhor. Eu achei que eu já estava sendo arrebatado. Eu até olhei para ver se alguém estava indo comigo, porque eu não podia ir sozinho, né? Afinal de contas, nós estamos todos na cruz pela fé. A cruz não é uma maldição do diabo, como o diabo e nossa carne costumam sugestionar. Ela é um ponto de libertação do velho homem. Eu vou ler de novo essa frase. A cruz não é uma maldição, como o diabo costuma soprar. Esse negócio de cruz, que esse pessoal está pregando isso aí. Que isso? Vai viver a vida, né? E a nossa carne costuma sugestionar. Ela é o ponto de libertação do velho homem. Um homem crucificado, morto e ressurreto com Cristo terá as mesmas características de Cristo. O pecado não mais terá domínio sobre ele. Amém? Esse negócio, eu fui viciado, eu fui isso, eu fui aquilo, eu não consigo. Amado, se você estiver na cruz, você consegue sim, porque você abre mão de todas essas coisas. Eu não vou te dizer que dói na carne. Doeu na carne para Cristo, vai. Não queremos ser semelhantes a Ele. Qualquer dorzinha agora vai nos tirar da cruz. Ele não pediu para descer, não é verdade? Olha só, um homem, já li essa frase, o pecado não terá mais domínio sobre ele. Agora esse indivíduo está pronto para viver em fé e vitória em todos os aspectos de sua vida. Ele morreu para tudo aquilo que ele tinha fraqueza. Isto é tremendo. Amém, amados? Tudo aquilo porque você tinha fraqueza, se você estiver na cruz, aleluia. Hoje o Senhor lhe convida para renovar seu compromisso. Estou falando para você. O Senhor te convida para você renovar o compromisso, para você subir na cruz novamente, para viver uma vida acima de suas limitações atuais. O discípulo que vive em fé para o Senhor pode transcender as barreiras da incredulidade e viver um evangelho vivo e contagiante. Eu não consigo conceber para a minha vida, para a vida da igreja, que não seja um evangelho contagiante. Que você não fique assim com comichão por dentro de pregar o evangelho, de ganhar vidas, de ir para o discipulado, para a reunião, de louvar, de adorar, de ter tempos com o Senhor, de comunhão, de leitura da palavra, de ter perspectiva nova cada dia de vida dentro de você. Você não pode ser aquele crente que sucumbiu às lutas, ao sugestionamento do diabo na sua cabeça. Há uma guerra sim espiritual, e esse não é o tema dessa palavra jamais, mas nós não podemos desprezar, que se você não se alimentar bem, você não vai conseguir, e se alimentar da palavra. Jesus orava, buscava, conhecia a palavra, ele era cheio do Espírito e da palavra de Deus. Foi assim que ele derrotou o diabo na tentação. Precisamos ser cheios, transbordantes. Na hora que uma pessoa perguntar qual a razão da nossa fé, você abre a boca e você não tem medo de pregar o evangelho, porque vai fluir de você espontaneamente a fé. Aquilo vai contagiar as pessoas que estão convivendo com você. As pessoas vão dizer: eu quero isso. Onde é que você se reúne? Como é que acontece? Aonde que E você fala: eu posso reunir com você, eu posso ler a palavra com você. E você só dá testemunho daquilo que a sua boca está cheia, porque a sua boca vai estar cheia de poder e autoridade de Deus. E são essas coisas, é a palavra rema, não é o logos, não é isso aqui. Isso aqui é a base para o rema, lógico. O rema é aquela palavra que você diz assim: Lázaro, sai para fora, e ele sai. Rema, poder e autoridade. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Você precisa se converter, entregar a sua vida para o Senhor. Na hora que você fala, sai como que labareda de fogo e entra no ouvido da pessoa. Aquela palavra queima toda a teia de aranha, toda aquela coisa do inferno que está ali prendendo a mente entenebrecida, que a palavra diz, cheia de trevas. A palavra de fé, ela queima essas coisas todas. E você tem que ser essa pessoa que anda nessa fé no seu casamento.
Ah, não, meu casamento está acabando. E o que você está fazendo para poder restaurá-lo? Ah, meu filho está desviando e indo para o mundo. Mas pelo amor de Deus, quantas vezes você jejua por ele por semana? Na hora que você vê que o bicho está pegando, você tem que pôr o bicho para correr. E algumas caças, alguns demônios só saem com oração e jejum, não é verdade? A palavra diz isso. Você tem que ir, uai. Mexa-se. O que você está fazendo? Ah, minha vida está indo. Estou enfraquecendo na fé. Às vezes com 5, 6 tipos de tradução da Bíblia dentro de casa. E você está enfraquecendo na fé. Não abre a palavra para ler. Amados, fogo de Deus. Fogo de Deus. Olha só. Livre do velho homem. O Senhor deseja colocar vinho novo em odres novos. Se Ele quer colocar vinho novo, o seu odre está velho, a sua carcaça é velha, o Senhor quer te renovar. Suba na cruz, que você vai morrer e vai ressurgir um odre novo. Você vai ressurgir uma pessoa capaz do Espírito Santo colocar dentro de você um fogo diferente. O homem velho não comporta o poder de uma vida nova no Espírito. Primeiro que o Espírito de Deus, ele não comporta o velho homem com velhos costumes, com velhos conceitos, não comporta ser cheio do Espírito de Deus. Não é compatível, não combina. Obrigado, é isso. Efésios 4, 22 a 23. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Amém, igreja? Renoveis no entendimento, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O Senhor aguarda isso, amém? O Senhor aguarda isso da sua igreja. Então eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Se você estava andando em derrota, se você não conhece Cristo, ou se você estava andando assim, vacilante na sua fé, eu quero desafiar a você hoje a subir na cruz novamente. Não tem problema não, eu subo na cruz todos os dias, não é heresia não. Todos os dias que eu levanto eu digo: Senhor, eu quero permanecer, eu quero subir na cruz de novo, de novo, de novo, de novo. E vai ser assim todos os dias da minha vida até que o Senhor venha. Amém, amados? Então eu quero desafiar você nessa noite. Quero em nome de Jesus orar por você e profetizar um renovo na sua vida, um fogo de Deus restaurando a convicção de fé. Aquilo que você tinha quando você era mais novo, que você tinha aquele fogo, aquela coisa gostosa, acabou, foi embora, você está morno, aquilo esfriou dentro de você. Como é que é? Porque o morno até Deus vomita da boca, não é isso? Então, amados, eu quero declarar: hoje é dia, ou você vai decidir ser frio ou ser quente. Mas eu quero dizer que na coluna do frio nós não vamos marcar nem um X hoje. Amém? Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Posso fazer esse desafio? Vem aqui à frente. Quem deseja receber de Deus algo novo, dizer: Senhor, eu quero renovar a minha aliança contigo. Não tem problema quantos anos você tem de discípulo, de crente, não importa. Se você não conhece o Senhor e você está aqui pela primeira vez e você quer: Senhor, eu quero me entregar, eu quero subir nessa cruz com Cristo nessa noite. Eu quero chamar você aqui à frente. Vem aqui, porque o Senhor vai fazer algo tremendo, em nome de Jesus. Queria pedir o irmãozinho do louvor, querido, se você puder tocar um cântico, eu te agradeço muito, em nome de Jesus. Amém, amados?